pessoal! No vídeo de hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre a figura de Dom Pedro Casaldáliga, bispo católico que faleceu agora no mês de agosto, no dia 8, e uma figura que foi muito importante para a história da Igreja no Brasil. Mas que, como ele se tornou emérito já há mais de 10 anos, ele acaba perdendo a visibilidade para as novas gerações que vão chegando e às vezes muita gente pode não conhecê-lo. Eu queria nesse vídeo falar um pouquinho dele, né? Não vou aqui esgotar a figura dele, mas vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para quem quiser conhecer mais alguma coisa. Porém, eu quero partilhar um pouquinho algumas informações, algumas coisas sobre ele. Acho importante fazer essa memória, é a maneira do nosso canal também prestar uma certa homenagem a essa figura tão importante, tão marcante para a nossa história, para a história da Igreja do Brasil. Vamos lá então. Antes de começar, eu quero só pedir a você que se inscreva no canal, né? Aperta aqui o botãozinho de inscrever-se no canal se você não é inscrito. Aperte o sininho para receber as notificações dos vídeos quando a gente colocar um vídeo novo no ar. E nessa forma você compartilhe também, que você nos ajuda a divulgar esse material, tá bom? Se inscreve, curte e toca o sininho aí das notificações, tá bom? Bom, vamos lá então para o nosso vídeo. Dom Pedro Casaldáliga, ele não é brasileiro, ele nasceu na Espanha, numa província de Barcelona chamada Balsamere, em 1928. Em 1943, ele entrou para a congregação dos Irmãos Claretianos, uma congregação missionária, e por causa disso ele veio para o Brasil em 1968, né, como missionário dessa congregação, com a missão de fundar uma casa de missão dessa congregação no estado do Mato Grosso. Só que vejam como são os planos de Deus, né? Ele veio com esse objetivo, mas acabou seguindo um outro rumo. Qual foi? Alguns anos depois, né, em 1971, isso mesmo, 1971, ele vai ser eleito bispo. Na época, Paulo VI é o bispo, não é? Paulo VI vai nomeá-lo bispo e ele será ordenado então no dia 23 de outubro de 1971 para ser bispo na região de São Félix do Araguaia. Uma região muito complicada. É uma região de povos indígenas, uma região onde há luta por terra, né? Onde você tem grandes latifundiários que muitas vezes ocupam e, como chama o pessoal, usam uma linguagem, grilam as terras dos camponeses, né? e vão então vai havendo um sistema de exploração. Na época que ele estava lá, infelizmente, constantemente se aconteciam mortes, né? Pessoas eram mortas por causa dessas lutas por terra e também violência contra os povos indígenas que existem naquela região. Ele, como bispo, então, vai se inserir nessa realidade e vai assumir essa realidade como pastor, né? E isso vai lhe custar um ministério marcado por conflitos, por desafios, né? O seu lema episcopal era justamente humanizar a humanidade, né? Ele tinha como lema justamente a ideia, né, de humanizar a humanidade, ou seja, de fazer o ser humano, né, de transformar o ser humano. Então ele tinha esse compromisso de vida, né? Ele vai se tornar emérito em 2005, né, como eu disse, há mais de 10 anos. Em 2005 ele se torna emérito e faleceu agora no último dia 8 de agosto de 2020. Algumas coisas breves que eu gostaria de dizer sobre ele, né? Aqui foi rapidamente uma síntese biográfica, mas gostaria de falar sobre ele. Tem muita coisa bonita falada sobre ele aí na internet, muitos textos bonitos que foram postados em homenagem a ele, mas eu queria aqui nesse vídeo dar informações. Eu não quero fazer aqui um vídeo de elogios não, eu quero ajudar você a conhecer um pouquinho ele, pelo menos um pouquinho do que eu posso oferecer, né? Na década de 70, é muito importante saber que ele participou da fundação do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI, e também da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, né? Essas duas ações pastorais da Igreja no Brasil
tem a presença e a ação ativa dele na sua origem, na sua fundação. Então não são iniciativas missionárias ou iniciativas evangelizadoras ou iniciativas pastorais que nasceram por acaso, né? Nasceram frutos dessa compreensão de que essas realidades precisavam de uma presença da igreja que pudesse se colocar ao lado, especialmente desses povos indígenas violentados e dos camponeses explorados. Então, é a opção pelos pobres. A opção pelos pobres que foi assumida logo após o Concílio Vaticano II, na Conferência de Medellín. Então, essa opção foi assumida concretamente no Brasil, assumindo também algumas pastorais. E essas pastorais surgiram também pela presença e pela ação de Dom Pedro Casaldáliga. Ele, durante todo o seu ministério, né, se preocupou com os direitos humanos, se preocupou pela luta contra a violência e pelos direitos humanos. Isso custou a ele, infelizmente, muitas incompreensões. Na época da ditadura militar ele foi perseguido, tentaram extraditar ele do Brasil várias vezes, mas não conseguiram, né? E ele também sofreu várias vezes ameaça de morte, por causa do seu compromisso com essas questões, né, com essa causa. Ele entendia que não dava para separar o evangelho da vida, o evangelho dos problemas sociais, né, dos problemas estruturais da sociedade. Inclusive, ele é um dos que desenvolve uma reflexão sobre o que nós chamamos de pecado social, né? Ou seja, não é só o pecado pessoal, mas existe uma estrutura social que perpetua uma realidade de pecado, né? E o que é pecado? É tudo aquilo que gera morte do ser humano, que rouba do ser humano a sua dignidade, rouba do ser humano o seu direito de existir com dignidade. Então, Dom Pedro, ele é um dos que desenvolve uma reflexão muito lúcida sobre isso. Então, sua posição profética, né, em favor dos pobres e em favor dos povos indígenas vai custar a ele, então, muitas incompreensões, tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? Tanto dentro da igreja ele vai ser questionado por grupos mais conservadores, que não compreendem essa posição dele, até porque no período do ministério dele, numa grande parte do período do ministério dele, ele é uma das figuras basilares da teologia da libertação no Brasil e na América Latina. E a gente sabe que a teologia da libertação, infelizmente, foi incompreendida, e ainda hoje é incompreendida por muita gente, porque não entendem qual é o elemento fundamental que está aí na teologia da libertação. A gente pode falar sobre isso no outro vídeo, sobre alguns elementos da teologia da libertação. Aqui não é o objetivo do nosso vídeo quer falar sobre Dom Pedro Casaldáliga, né? Por isso a gente colocou o título do nosso vídeo, Pedro, né, brincando com a palavra Pedro, pedra de tropeço para uns, rocha de segurança para outros. Essa foi a vida de Dom Pedro, né? Pedra de tropeço para aqueles que tentavam explorar, matar, violentar os povos indígenas e os camponeses pobres, né? Ele era pedra de tropeço porque ele ia lá, ele assumia a luta, ele enfrentava as questões, né? Ele denunciava as injustiças. Então, ele era uma pedra de tropeço para essas pessoas. E, infelizmente, essas pessoas não entendiam e algumas delas tentaram ameaçá-lo, né? Tentaram contra a sua vida. Já rocha firme para outros, justamente para esses, os índios, os camponeses pobres, encontravam nele um porto seguro, uma voz que lhes representava, não é? Uma voz que falava em nome deles, que dizia o que eles não podiam dizer sozinhos, né? A voz de Dom Pedro projetava a voz dessas pessoas para o mundo, não é? E isso era muito importante. Então ele era pedra de tropeço realmente para uns, mas uma rocha firme e segura para outros. Bom, eu quero deixar para vocês uma dica, né, que quando eu estava preparando esse vídeo, estava dando uma pesquisada e encontrei um filme documentário que está na TV Brasil. Foi um filme documentário feito em parceria entre o Brasil e outros órgãos de comunicação de outros países. Acho 2, 3 países envolvidos, não sei se é a Espanha, não lembro mais o outro. Mas eu salvei aqui o título, não é? É um filme documentário chamado Descalço em Terra Vermelha. Descalço em Terra Vermelha. São 3 capítulos, cada um com uma média de 50 minutos.
está disponível na TV Brasil, eu vou deixar o link aqui na descrição, quem quiser assistir, vai ter ali um filme documentário que trata um pouco tanto do contexto em que Dom Pedro viveu, como do seu pensamento, dos seus discursos que eram firmes, polêmicos para uns, proféticos para outros, né? Mas nos ajuda a conhecer muito bem essa figura. Bom, eu acho que assim essas informações ajudam vocês a terem uma ideia, pelo menos um pouco mais telegráfica dessa figura tão importante que foi Dom Pedro Casadávila. Agora, se vocês querem conhecer mais, recomendo que vocês assistam esse documentário, é muito bom, vale a pena, né? Vai dar uma visão a vocês mais ampla. E também pode procurar os livros dele, né? Dom Pedro, ele tem uma vasta bibliografia, ele escreveu muito, especialmente poesia, que é interessante, não é? Ele usava como arma a poesia, né? Como forma de se expressar e de falar, de anunciar por um lado e denunciar por outro, né? Por isso, podemos considerar ele uma figura realmente profética. Alguém que anunciava a boa notícia do reino e denunciava aquilo que era anti-reino, que mata, que destrói, que vai contra o reino de Deus. Então, ele é uma figura que não pode ser esquecida. E deixou muita coisa escrita também, se você quiser conhecer melhor, vale a pena pesquisar, não é? E ler. E eu queria então deixar com vocês uma frase, não é? Uma frase de Dom Pedro, que eu acho muito bonita. Ele tem muitas frases bonitas aí, mas eu pensei essa também, porque eu acho ela muito profunda. Ele diz o seguinte, né? Só vivendo a noite escura dos pobres é possível viver o dia de Deus. As estrelas só se veem de noite. Para a gente pensar um pouco. Não é? Tem muita coisa aqui que a gente pode pensar a partir dessa frase. Fica aí para você também, para sua reflexão. E aqui nossa pequena, singela homenagem a Dom Pedro Casadávila, fazendo memória dele nesse vídeo, procurando deixar aqui algumas informações sobre ele, que não dizem nada, na verdade, sobre ele profundamente, porque para falar profundamente sobre ele, temos que olhar para ele mais de perto. E aí teria que ler o que ele escreveu, tem que se aproximar. Aqui eu só posso dar a vocês algumas informações e dizer que essa figura marca a nossa história e é um profeta que viveu no Brasil, que assumiu o chão brasileiro como seu chão, que assumiu a luta no Brasil pelos pobres e pela dignidade dos povos indígenas como sua luta, porque ele entendia que essa luta é a luta também do Evangelho.